Olá, eu sou Alexandre Velila e começamos agora mais um Café com CEO, onde trarei sempre um empresário ou um executivo, líderes ou expoentes de suas indústrias, para falarmos de carreira, empreendedorismo, estratégia, inovação e tecnologia. E hoje eu trago aqui um querido amigo, Orlando Cintra, CEO e fundador do BR Angels. Orlando, um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Prazer todo meu, Ale. Obrigado pelo convite. Poxa, o Orlando hoje vai falar um pouquinho sobre todo esse mundo das startups e esse mundo de empreendedorismo. E para começar, Orlando, eu queria falar um pouquinho antes do BR Angels. Como que foi essa transição? Você, um executivo de renome, de indústria, multinacionais, e passando aí com essa coragem para empreender. Conta um pouquinho dessa história. Ale, primeiro eu queria parabenizar pelo programa, que está excelente, e a gente precisa de programas assim para falar mais sobre empreendedorismo e principalmente do empreendedorismo no Brasil. Eu sou um executivo de carreira, comecei a trabalhar muito jovem, com 14 anos, e minha vida toda foi trabalhando em corporações, mas eu costumo dizer que eu também empreendi nessas corporações. Em todas as posições que eu tive, de alguma forma, eu procurava criar algo diferente, sejam empresas multinacionais ou nacionais. Eu acho que isso me ajudou a ter um olhar diferente também no que eu queria fazer depois. Eu não digo meu pós-carreira, porque eu ainda me julgo muito jovem, mas eu queria sair um pouco fora da caixa. E eu percebi que eu não precisava ser ou executivo ou empreendedor. Eu podia ser um pouco das duas coisas. Assim como você também é. Não é difícil. Você precisa ter a cabeça um pouco aberta, precisa ter um ambiente aberto para isso, mas eu te garanto que, querendo aprender, falando com as pessoas corretas, buscando os mentores corretos, é super possível a gente fazer isso. Poxa, bacana. Orlando, conta pra gente, como foi esse insight, essa inspiração para criar o BR Angels? E conta um pouquinho pra gente, o que é o BR Angels? Legal. BR Angels, muita gente acha que o BR Angels nasceu de um projeto que eu imaginei aí anos e anos, e eu confesso que o BR Angels ele nasceu de uma conversa com 6 amigos inicialmente. Eu já fazia investimento em startups, investimento anjo, e conversando com esses amigos, surgiu a ideia de fundar um grupo de investimento anjo. Então, o BR Angels nada mais é do que um grupo de investimento anjo, onde nós procuramos startups, fazemos aportes na faixa de 1 milhão, 2 milhões de reais, mas além desse aporte, a gente principalmente coloca o capital intelectual nessas startups. E eu acho que a grande sacada disso foi buscar executivos, empreendedores e empreendedoras, gente que tem muito networking, uma rede de relacionamentos muito grande, conhecimento, para levar essa experiência para as startups. O BR Angels nasceu com esse sonho de aumentar e melhorar o empreendedorismo no Brasil. Nasceu pequeno, nasceu com 6 pessoas, que viraram 10, viraram 30, viraram 50 e hoje somos mais de 100 associados. Poxa, que bacana. Você disse que essa mentoria e você aportar capital nas startups passa a ser o grande diferencial do BR Angels no Brasil? Eu notei pelas startups que eu investi que esse aporte de capital intelectual ele podia ser um tanto limitado. E foi aí que o BR Angels veio com a ideia de colocar um processo diferente, mas tendo na sua matéria-prima as pessoas. Então a primeira coisa que eu enfatizo é que o grande diferencial são os associados que estão com a gente. São grandes empreendedores e empreendedoras de renome, pessoas que conhecem muito. E a gente tem um processo muito simples, mas muito eficiente, para que quando a startup precisa de uma mentoria em RH, em liderança, na parte financeira, na parte jurídica, ela consegue achar dentro do BR Angels essa mentoria. Não é uma consultoria, não é para tomada de decisão, mas uma mentoria. Só que eu estou falando, Ale, de uma mentoria com presidentes de empresas, com pessoas que ocupam ou ocuparam cargos super altos e que conhecem muito do mercado corporativo. Bacana. Quando a gente olha o nome desses mais de 100 executivos que fazem parte do BR Angels, a gente encontra ali, como você mesmo disse, pessoas muito relevantes no mercado executivo brasileiro. Me conta um pouquinho aqui, como que é liderar essa galera? Eu não vou falar para você que é simples, porque são pessoas especiais, são pessoas muito maduras, são pessoas que conhecem muito do mercado e são pessoas com opiniões fortes. Mas um ponto que a gente discutiu muito desde o início, todos seríamos indivíduos iguais. Então, uma coisa que desde o momento zero foi definida
é que ninguém é melhor do que ninguém no BR Angels. Não importa se você tem um histórico numa empresa grande, pequena, se você trabalhou numa empresa que fatura mais do que outra, você está dentro do BR Angels, você é igual ao seu colega do lado. Isso fez com que todos ali pudessem aportar conhecimento e se ver como iguais. E também tirar uma coisa que atrapalha muito no mundo corporativo e que eu acho que várias pessoas entendem, que é o ego, né? A gente deixa isso de lado, a gente trabalha com humildade, em prol da startup, em prol do empreendedorismo, e eu diria para você, olha, que quando a gente faz isso, a coisa funciona muito bem. Como é uma associação sem fins lucrativos, é uma associação de investimento anjo, a gente pode fazer isso e funciona de uma forma esplêndida, né? Mais uma vez, deixando o ego para fora de casa, fazendo com que os indivíduos consigam colaborar como indivíduos que são, sem aí nenhuma armadura, sem querer parecer melhor do que são, mas sim colaborando naquilo que eles são e eles podem aportar de melhor. Poxa, que bacana. E que tarefa difícil, hein? Mas me conta um pouquinho, como que é o processo de avaliação das startups e o que o BR Angels procura nas startups para investir? Legal. O processo ele é um processo muito rigoroso. A gente criou um processo em que nenhuma definição acontece por uma pessoa ou um grupo pequeno de pessoas. Ele sempre acontece por comitês, então existe uma governança que iniciou nas sessões que nós fazemos quando selecionamos essas startups no mercado, aí já existe um filtro. Existem o que nós chamamos de plenárias, que são abertas, algumas inclusive públicas, qualquer pessoa pode assistir essas plenárias. Daí nós fazemos grupos de avaliação, existe um comitê de análise feito pelos próprios membros, e aí a votação de todos os membros para ver se a gente vai investir numa startup ou não. Então, como você pode ver, são vários comitês que se reúnem, discutem, uma forma bem democrática e votam para ver se faz sentido ou não investir numa startup. É uma forma que nós encontramos de ouvir a opinião de todos, concordar, discordar, muitas vezes concordar que discordamos de alguma coisa, mas convergir para uma decisão, seja ela positiva ou negativa. A gente está muito mais interessado em fazer bons investimentos com qualidade do que fazer investimentos de forma rápida. Essa análise ela é rigorosa, não significa que ela é lenta. Já fizemos investimentos aí em 30, 45 dias. Eu costumo dizer que a gente está sempre olhando esse processo, hoje ele já é um processo maduro, mas é um processo democrático, é um processo que faz com que a gente consiga usar toda essa inteligência coletiva, o que eu entendo que é um dos principais capitais intelectuais do BR Angels. Poxa, bacana. E pensando um pouquinho no futuro, né, os próximos passos do BR Angels, o que você pode compartilhar aí com os nossos ouvintes e telespectadores como os futuro do BR Angels? Bom, a gente continua investindo em startups, nós estamos no momento de montar portfólio. Temos agora 2 batches, que nós chamamos, ou seja, 2 equipes de associados fazendo esses investimentos. Muito provavelmente abriremos uma 3ª equipe com mais 65 associados. Tem muita gente querendo entrar no BR Angels hoje. Essa entrada ela acontece por convite, né? O BR Angels é um grupo de investimento anjo, ele não é um fundo, a gente não pode confundir as coisas. Me perguntam sempre se a gente quer crescer de forma exponencial. A gente quer crescer sempre em qualidade, não em volume, mas olhando principalmente as startups. Esse ano, nós queremos investir mais de 10 startups, isso como um mínimo, muito provavelmente abrindo uma terceira equipe, um 3º batch. Esse número de startups vai pelo menos aí duplicar. O que eu espero? Que nós tenhamos uma prova clara da qualidade, não só do investimento, mas do smart, dessa mentoria que a gente está aplicando nessas startups e que a gente veja isso com futuros unicórnios aí que venham nesse nosso Brasil. Poxa, bacana. Então, posso concluir que a gente está falando aí que o BR Angels esse ano deve investir aí uns 25, 30 milhões de reais em startups brasileiras? Hoje nós já temos 25 milhões, se a gente somar o total do BR Angels, né? De novo, esse é um montante comprometido entre os associados, não é um montante do BR Angels como uma associação, porque ele não é um fundo, mas é um montante que existe a intenção de se investir. Se a gente abrir uma 3ª equipe, um 3º batch, muito provavelmente a gente vai somar mais uns 10 milhões desses 25 milhões. Então sim, você está correto, é daí para mais. Poxa, muito bacana. Agora, mudando um pouquinho de assunto, Orlando, das nossas iniciativas aqui dentro do Inova 360 e do Batalha das Startups é o Inova Hub.
a aceleradora mais inovadora do país. E o BR Angels e o Orlando Sintra estão nesse projeto. Me conta um pouquinho, né, de qual que é essa sua participação e o que vocês esperam aí em mentorar essas startups dentro, né, da nossa aceleradora. Muito legal. Primeiro foi assim uma honra imensa ser convidado, o BR Angels ser convidado para fazer parte do Nova Hub e eu poder fazer parte desse projeto fantástico. Eu acho que a nossa participação é muito simples. Primeiro, ajudar as startups que eventualmente sejam aceleradas a também receber investimento. Então, a gente tem um interesse genuíno em avaliar essas startups e, eventualmente, realizar aportes, se essas startups passarem pela avaliação do BR Angels e fizer sentido. Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto, ajudar essas startups com mentoria, né? Aí, sem investimento, mas mentoria pura e genuína. Primariamente, eu estou envolvido nesse projeto, mas a ideia também é expandir isso para outros associados do BR Angels. Eu acho que é fantástico o que o Nova Hub está fazendo, devemos fazer mais no Brasil e nós, como BR Angels, queremos apoiar mais ainda iniciativas como essa. Bom, Orlando, me conta um pouquinho, né? Esse mundo de startups, a gente deve ter muitos jovens aí que estão nos ouvindo e nos vendo. O que você pode mandar de mensagens para eles, para que eles se sintam encorajados a entrar nesse mundo das startups? Acho que para os jovens, é muito natural o jovem, muitas vezes, querer empreender, né? Talvez num Brasil de 15, 20 anos atrás, menos, porque os nossos pais tinham mais aquela mentalidade de que, né, entre numa empresa, trabalhe, aposente na empresa. Hoje isso não acontece tanto, mas mesmo assim não é algo simples, né? Eu diria para os jovens o seguinte: primeiro, nunca teve um momento, acho que com tanto dinheiro fluindo no mercado e tanta gente disposta a colocar dinheiro nas startups, em negócios. Esse é um primeiro ponto. Mas segundo, nunca teve tanta gente também preparada para avaliar isso no mercado. Então, se você é jovem, se você quer ter uma boa ideia, quer empreender, tenha certeza que você tem uma boa ideia, tenha certeza que você tem uma ideia de valor, tenha certeza que aquilo vai gerar valor para o mercado, antes de você, de fato, ir para frente. Não pense que uma ideia bonitinha, não pense que alguma coisa engraçada vai fazer ali uma firula e levantar dinheiro, porque isso, mesmo que você consiga, isso tem perna curta. Então, assim, tem que ter uma ideia de valor, tem que ter um nicho de mercado e busque mentoria, né? A mentoria, normalmente, ela vem de graça. Tem muita gente hoje disposta a dar uma opinião. Os jovens, eles costumam ter, muitas vezes, uma atitude de saber tudo, né? Quando tem muita gente mais experiente que sabe ou já passou por coisas que os jovens não passaram ainda. Então, busque pessoas experientes, pergunte, isso não custa nada. Às vezes, você ter a humildade de perguntar vai te economizar um caminho imenso lá na frente. E falando em humildade, Orlando, a gente tem uma crença, ou se existe uma crença no mercado, que startups é um mundo para os jovens, exclusivamente. O que você tem para dizer sobre isso? Definitivamente não, definitivamente não. Existe um estudo feito no Vale do Silício alguns anos atrás e que numericamente prova que esse mercado é muito balanceado e que grande parte dos fundadores de startups bem-sucedidas são fundadores que têm acima de 40 anos. Isso é meio que um mito, né? Uma lenda urbana de que a startup de sucesso é aquela startup fundada por jovens universitários e todos os casos são assim. Eu não estou falando que não existem esses casos, existem, e são vários, mas existem muitos casos de startups bem-sucedidas com pessoas maduras, com pessoas acima de 40 anos, 45 anos, 50 anos. No BR Angels a gente recebe pitch de todas as idades, todos os gêneros. Então, eu diria que o equilíbrio, o valor, ele está no equilíbrio, está no balanço. Você precisa de pessoas maduras, você precisa de pessoas jovens, você precisa de ideias de valor. O valor está no equilíbrio. Você precisa de pessoas jovens, você precisa de pessoas maduras, você precisa da experiência também numa startup. E às vezes você precisa também do sangue novo, daquela garra, daquela vontade de fazer acontecer. Então achar que uma startup é boa porque tem gente jovem ou que ela é boa porque tem gente mais madura é você rotular, né? E a gente não rotula. Eu diria que a gente tem que olhar as startups sempre num ângulo de diversidade. Quanto mais diverso, melhor. Mas procurando o valor naquela ideia, procurando o valor para o mercado, procurando o valor para os acionistas. É o valor no negócio que, no final das contas, vai dizer se essa startup vai para frente ou não.
Prova disso, Orlando, é que no próprio Batalha das Startups, em sua primeira temporada, o segundo colocado, o Fábio, ele vem desse nicho. Para você ver, e não desmistifica bem que a startup é aquela coisa de jovem, mas de novo, não é também que a startup tem que ser uma coisa ou outra, eu reforço, o segredo está no equilíbrio e não rotular. É isso que a gente busca. Tem que olhar a essência, tem que olhar os empreendedores, tem que fazer uma análise mais profunda. Poxa, muito bacana, Orlando. Estamos chegando ao final do nosso programa e aqui, Orlando, eu gostaria de fazer uma última pergunta para você e você, no final das contas, deixar uma mensagem para o nosso público, o público startupeiro, o que eles devem priorizar e focar? Legal. Ale, é muito comum você ver excelentes startups, excelentes fundadores, empreendedores. Mas uma coisa que é fato e que a gente sempre procura entender na essência de quem apresenta uma ideia ou quando a gente tem um contato mais profundo é a paixão. Então, se eu pudesse deixar uma dica para esses startupeiros, para esses empreendedores, nunca percam a paixão pelo seu negócio. Eu acho que tem dias bons e dias ruins, dias que você acorda mais motivado, menos motivado, mas se você vai falar com um cliente, com um futuro investidor, demonstre a paixão que você tem pelo seu negócio. E se nesse dia você não está muito apaixonado, escolha outro dia, mas demonstre sempre a paixão pelo seu negócio. É a paixão pelo seu negócio que vai fazer com que alguém acredite na sua ideia. Poxa, Orlando, muito obrigado por sua presença aqui, a participação. Você é um grande amigo, uma pessoa muito querida, um formador de opinião nesse mercado de startups. E como o Orlando disse, paixão, humildade e muito foco. Esses são os instrumentos e são as ferramentas que a gente tem para ter sucesso na vida empresarial. Muito obrigado, Orlando. Eu que agradeço. Parabéns pelo programa mais uma vez. Sucesso. Muito obrigado. Obrigado.